Tantinho. Todos, é um grande prazer em poder falar para a Clínica Ginecológica e agradeço muito o convite do professor Edmundo Baracate por essa oportunidade. E vou conversar com vocês um pouquinho sobre sangramento uterino anormal, quando investigar e como tratar. Então, primeiramente, gostaria de dizer para vocês, antes de falarmos que o sangramento de origem ginecológica, precisamos descartar que não tenha nenhum sangramento de origem obstétrica. Então, você tem que fazer uma boa anamnese, ver se a paciente estava tentando engravidar, se estava usando um contraceptivo e descartar se realmente não é uma ameaça de abortamento ou alguma outra causa obstétrica antes de pensar numa causa ginecológica. Aqui nós vamos conversar sobre a classificação da FIO, que antigamente nós tínhamos um problema com a classificação, porque a gente dividia em orgânica, disfuncional, alguns tinham algumas terminologias, metrorragias, e que foram praticamente abolidas nos últimos anos. Mas ainda existem controvérsias sobre essa classificação. Então, primeiramente, vamos conversar sobre a causa estrutural. Então, na causa estrutural, também chamada de palme do inglês, né, ou palma, nós temos o pólipo, a adenomiose, o leiomioma, hiperplasia endometrial e até o câncer endometrial. Já na causa não estrutural, nós temos as coagulopatias, distúrbio da ovulação, distúrbios endometriais, as causas iatrogênicas e ainda as causas sem classificação, mas que estão querendo colocar como essas causas fossem uterinas tendo uma modificação. Isso eu vou conversar com vocês nos próximos slides. Agora, quais são as vantagens? Então, primeiramente, do palme, vamos falar do leiomioma. E ele trouxe, em relação ao leiomioma, uma vantagem. Ele também ajudou a classificar esse leiomioma até na sua localização uterina. Isso pode facilitar a organização para uma cirurgia ou esteroscópica, ou laparoscópica, ou laparotômica, sabendo ou vendo as propriedades que cada mioma tem conforme a sua localização. Então, eu vou dar um exemplo aqui do submucoso. Quando ele é um submucoso com um pediculado, ele é dito como zero. Esse, pela esteroscopia, é o mais fácil de retirar. Mas nós temos o 1, que aí é 50%, ou menos 50% tumoral, a maioria é para a cavidade endometrial, mas temos o 2, que já fica um pouco mais difícil, porque ele pode ter 50% na camada mural ou intramural. E, por outro lado, nos subserosos, então a gente tem desde o 7, que também é pedicular, e o 6, que ele tem mais 50% para fora. Então, isso também ajudou para o planejamento, saber a melhor técnica, a melhor forma, e principalmente entender mais sobre o leiomioma uterino. Então, aqui é um exemplo, né, para vocês verem, nós temos leiomiomas aqui, e esse daqui ou é 0 ou é 1, e nós temos também os subserosos, né, que são 6 ou 7. Então, ele também vai ajudar a planejar a cirurgia. Essa foi uma das vantagens também dessa classificação. Outra afecção, também no palme-come, é a adenomiose. Então, aqui vocês podem ver, né, imagens estereoscópicas, né, as imagens azuladas, que são os pontos do foco da adenomiose, e podemos também fazer o diagnóstico através da imagem. Aqui um exemplo, né, de uma ultrassonografia, e vocês podem observar a diferença da parede uterina, né, anterior da posterior, sendo que às vezes a gente pode encontrar até imagens hipoecogênicas. Mas vejam, nem sempre é fácil esse diagnóstico pela ultrassonografia. Mas que isso pode ajudar um pouquinho a gente a entender essa afecção. Além da adenomiose, nós temos os pólipos, né, que podem ser vistos também pela ultrassonografia, mas é bem visível pela esteroscopia.
E o que chama mais atenção pela história, às vezes sangramentos irregulares, às vezes volumosos, são as hiperplasias, principalmente quando a gente chega, né, nos termos da idades reprodutivas, ou bem no começo, com a imaturidade do eixo, ou a gente tem principalmente no climatério. E aí no climatério a gente tem um risco, se a paciente já tem obesidade, se a paciente for diabética, se a paciente teve mais algum outro problema, ela tem a progressão dessa hiperplasia, para hiperplasia típica, complexa, e algo que chama-nos atenção é o carcinoma endometrial, que a gente também precisa descartar. Agora, fugindo dessas lesões, né, da forma estrutural, nós temos o COIN. Um COIN seria ou a que a gente chamava antigamente disfuncional, ou iatrogênio não classificada, ou até coagulopatia. A coagulopatia tem um substrato até orgânico, né, que justifique. Mas, como não faz parte da estrutura uterina, foi colocada a parte, junto com essa parte, com essa figura da moeda, o COIN. E falando das coagulopatias, relembrando, a mais importante é a von Willebrand. Ela é 13% das causas, ela tem duas formas, tem uma forma parcial, uma forma completa. E qual que é o problema da von Willebrand? É a proteína de conexão do fator de von Willebrand com a plaqueta, que está com deficiência. Em alguns casos, a gente também tem o fator de von Willebrand deficiente. Na epidemiologia, ela ocorre um caso a cada 4.000, e é uma forma que a gente encontra frequentemente, às vezes, na nossa clínica ginecológica. Outra forma é a púrpura trombocitopênica idiopática, e ela é bom lembrar que ela pode aparecer principalmente quando a gente tem viroses, entre as viroses a dengue pode ocorrer. Então, lembrar, na época de pandemias, graças a Deus, nos últimos anos, a gente não temos tantos casos como nós tivemos há 5 a 10 anos para trás, mas lembrar, se a paciente teve dengue, teve sangramento, ela pode ter púrpura trombocitopênica. Mas não é só a dengue, tem outras afecções que também podem dar. Eu só quis dar um exemplo a respeito da causa. Nós vamos ter também talassemia maior, anemia de Fanconi e outros distúrbios que também pode dar sangramento, que a gente vai ter de investigar. Agora, lembrar, quando a gente tem a ativação plaquetária, nós temos uma interação com as células endoteliais, o fator de von Willebrand, e isso vai formar essa malha. E vocês podem ver muito bem aqui, o músculo liso. O que vai fazer com que pare o sangramento. Então, se a gente tiver dificuldade na proteína de conexão, ou até com a ativação plaquetária, ou até na hora de formar esse trombo, essa malha que vocês podem ver que seria o trombo final, não vai existir, e aí vai ter o sangramento maior, principalmente uterino, que é no caso que nós estamos vendo. Bem, agora mudando para disfunções. Disfunção ovulatória. A causa mais frequente em nosso meio é a ovulação crônica. Aqui eu vou citar para vocês a síndrome dos ovários policísticos. Mas podemos ter também insuficiência lútea e uma afecção que não é tão frequente, que é descrita, mas alguns ainda acreditam que talvez ela seja uma variante de anovulação, que é a LUP, que seria a fase lútea fora de fase, e isso ocorre mais frequentemente na climatério. Mas aqui, o mais frequente são essas afecções, né, de anovulação. Então, nós temos a imaturidade do eixo, logo no adolescente, o ovário policístico durante o período reprodutivo, e lembrar, e também na transição menopausal. Zé Maria, eu acho que saiu um vídeo, nós não estamos vendo mais imagem. Não? Não. Não, ela foi para uma tela pequena. Saiu, é. Giovana, a Giovana estava com problema de energia. Giovana, você está no ar, não?
Oi, professor, eu tô sim, só tô permitindo as outras pessoas que estão pedindo para entrar na reunião, só um segundo. Tá bom. É só- Se puder ver, porque saiu o compartilhamento do José Maria. Só um Tá, eu vou minutinho, ficar aqui. professor Zé Maria. Não era sobre isso. Se era só eu que não estava vendo a imagem, mas eu vi que não. Pode compartilhar novamente, professor? Tá bom. Foi dessa parte que eu falei ou foi dessa... Peraí. Então, por isso. Tá bom. Aqui vocês chegaram a ver ou não? Não. Então, um pouco antes, Zé Maria, um pouco antes. Tudo bem, filho? Isso, parou na slide seguinte. Aí, esse slide. Aqui vocês chegaram a ver, né? É o próximo slide, Zé Maria. Você estava no próximo... Isso, esse daí. Isso. Então, só para recapitular, que a gente, para ter a formação da malha do trombo e, com isso, diminuir o sangramento uterino, principalmente as artérias que estão sendo degradadas com a descamação endometrial, para ter essa malha e, com isso, diminuir o sangramento, a gente precisa ter uma ativação plaquetária, mas precisamos ter também que essa ativação plaquetária, junto com a célula endotelial e junto com o fator de von Willebrand, tem a conexão, principalmente com essa proteína. E isso vai ajudar a formar essa malha. E a fibrina, se também tiver muito atuante, ela pode dissolver essa malha. Então, portanto, todas essas etapas são importantes para a gente formar o trombo e, com isso, diminuir o sangramento. Toda vez que qualquer etapa da coagulação ou até da fibrinólise eu tiver alterado, eu não vou formar essa malha e vou ter o sangramento aumentado. Bem, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a disfunção ovulatória. E a causa mais frequente de sangramento de causa de disfunção ovulatória é a anovulação crônica. E aqui eu vou chamar a atenção para vocês, principalmente a síndrome de ovários policísticos, mas não é só ela. Nós vamos mostrar que também na imaturidade do eixo e até na transição menopausal, onde pode ter sangramentos anormais. Outra causa frequente é colocada é a insuficiência lútea, e uma menos frequente, que alguns até discutem se ela existe ou não, que é a LUP. Seria a fase lútea fora de hora, ou uma disfunção lútea, que alguns ainda acham que pode ser até uma insuficiência lútea. Isso na literatura ainda não está bem estabelecido. Mas o mais importante de causa, a gente tem essas três aqui. A adolescente com a imaturidade do eixo, a SOP, que é a principal causa de anovulação crônica que dá sangramento, mas nós temos outras, e na transição menopausal. Então, o professor Geraldo Sobaracal, eles até brincam, né, e colocam, né, para vocês poderem gravar essa imagem. Lembrar que aqui na imaturidade do eixo, a mulher está aprendendo a menstruar, ou seja, seu organismo está se regularizando. Na transição menopausal, o organismo está esquecendo como menstruar, porque já começa a diminuir a quantidade de ovos e começa a desregular. E a SOP, que nunca aprendeu a menstruar direito, né? Então, é uma brincadeira com isso daqui, mas mostrando, para vocês não esquecerem, que a imaturidade do eixo, a SOP e a transição menopausal são as primeiras causas. E se a gente usar uma causa central, a SOP é a primeira. Saindo da ovulação, nós temos a disfunção endometrial. Então, nós temos uma resposta endometrial anormal, ou seja, ela ovula, ela cicla regularmente, mas menstrua muito. E muitos acreditam que seja alteração da matriz, e agora nós estamos vendo tantas metaloproteinases que foram descritas, né? Mas alguns acreditam também que ainda a angiogênese e até as próstatas glandinas, um desequilíbrio, que seja uma causa. Outros ainda apontam que poderia ser um processo inflamatório, uma endometrite. Mas, ainda a causa real, nós não sabemos o que está levando a essa disfunção endometrial. Por que essa mulher, tendo uma quantidade, um ciclo regular, ela menstrua demais, mesmo não tendo outras afecções?
Agora, devemos lembrar também da causa iatrogênica, a causa que é devido ao uso de fármacos, né? Então, nós temos a tibolona, principalmente quando é empregada naquela mulher antes da menopausa, os progestagênios, então, dependendo como você usa, a quantidade que você usa e a forma, você pode ter um sangramento anormal. Os dispositivos intrauterinos é que eu chamo mais atenção para vocês, o DIU de cobre, que pode dar um sangramento um pouquinho mais volumoso, dependendo do paciente, mas também temos os implantes hormonais, que 20% deles podem ter também ser uma causa de sangramento anormal. Os anticoagulantes, e aqui eu vou chamar a atenção de vocês da aspirina, porque a aspirina também leva uma ação antiagregante plaquetária, e isso daqui pode também provocar sangramento uterino anormal. Mas lembrar também que os fitoterápicos, também as substâncias herbais podem levar, porque levam mais à vasodilatação. E aqui nós temos exemplo do ginkgo biloba e ginseng, mas existem outras substâncias. E, às vezes, alguns esquemas estendidos das pílulas, quando a gente faz acima de 3, 4, às vezes 6 meses, tem paciente que não quer menstruar de jeito nenhum usando pílula, pode também ter o sangramento uterino normal. E lembrar também, não é comum no nosso mercado, mas no exterior nós temos os moduladores seletivos receptores de progesterona, e também, dependendo do seu uso, pode levar a sangramento anormal. Agora, esta é a causa mais discutida na literatura, né? Que seria a não classificada ou indeterminada, que se acredita que seja, na verdade, uma malformação artério-venosa uterina. Então, vocês teriam comunicações entre as artérias e as veias de uma forma anômala, de uma forma exagerada, e isso pode proporcionar mais sangramento. E outros colocam que seria uma cicatriz de uma cesariana. Tá vendo aqui? Vocês podem ver uma isquimocele. E essa isquimocele, ela poderia armazenar, dependendo do seu tamanho, quantidade do fluxo, e depois, quando acaba a menstruação, ela pode liberar, trazendo sangramento anômalo. Mas ainda é motivo de muita discussão se deveríamos colocar como uma forma indeterminada ou até de uma forma anatômica de alteração do sangramento. Bem, o mais importante agora é diferenciar do agudo e do crônico. E foi muito bem. O que a gente vai chamar de aguda? É tudo aquilo que a história é com menos de 6 meses e principalmente quando o sangramento é volumoso e que precisa de um atendimento, muitas vezes imediato ou até de urgência. E o crônico? É aquele sangramento por mais de 6 meses, geralmente são sangramentos mais moderados ou são menos intensos e que você poderia ter um acompanhamento maior no ambulatório ou até no consultório. Mas, muitas vezes, até a causa dos sangramentos agudos... Mas eu não tenho como enviar, eu não tenho limite, acho que teria que aproveitar, talvez na mesma reunião. Porque se... Vocês estão escutando? Olá? Pode ser mais difícil. E para isso, a gente precisa saber bem isso. Agora, eu tenho que terminar 10 horas até isso. Eu tentei marcar hoje, né, porque é melhor a gente terminar logo, né? Fazer logo. Wilson, seu microfone está aberto. Então, continuando, e às vezes pode ser difícil. Por que difícil na fase aguda? Porque às vezes é tão volumoso que você não consegue tirar a história dela. Às vezes ela chega até com instabilidade hemodinâmica, até às vezes em choque. O exame físico, às vezes, fica difícil devido ao estado da paciente, às vezes até hipotência. E primeiro você vai ter de recobrar e de melhorar a estabilidade hemodinâmica. E a gente pode até, na urgência, ter exames complementares que vão ajudar no diagnóstico ou até na nossa conduta. Então, vamos falar agora do atendimento, no pronto atendimento na fase aguda. Então, primeira parte, a gente tem uma parte clínica importante, que é, se a paciente está com instabilidade hemodinâmica, o primeiro passo é repor a volemia. Nós podemos fazer com cristalóides, ringue lactato, até soluções de cloreto de sódio. Algumas vezes não é suficiente,
e o sangramento continua, às vezes precisamos de coloide, às vezes com albumina, ou a gente é necessário até derivados do sangue concentrados de hemácia, e repor, às vezes, as reservas de ferro. Isso vai depender muito como der o hematócrito, ou até se vocês tiverem oportunidade de, se a paciente está sangrando demais, e a anemia não tiver muito profunda, às vezes você precisa restabelecer a quantidade de sangue que foi perdida. Agora, muito cuidado também, porque uma das causas que a gente vai ver, e as pacientes podem ter outras comorbidades. Então, quando a gente for fazer a reposição volêmica, só cuidado com a função renal, principalmente na paciente que tem uma insuficiência renal crônica que chega ao pronto-socorro. Bem, qual que é o tratamento de urgência? Muitas vezes eu não consigo falar com a paciente porque ela está em choque, ou às vezes eu não consigo tirar a história, algo agudo, e eu preciso parar de sangrar. E aí eu estou autorizado a fazer um teste terapêutico com estrogênio. Eu vou dar uma quantidade aumentada de estrogênio, antigamente a gente tinha até por via endovenosa, hoje já não temos mais. Para quê? Para ajudar a reepitelização. O endométrio que estava descamado, ele consegue reepitelizar e crescer, ele para de sangrar. E como que eu posso fazer com isso? É com a estrogenoterapia. Ela pode ser apenas o estrogênio, ou o que a gente mais comumente, que eu vou mostrar para vocês, a pílula contraceptiva, mas tem que ser de alta dose. Mas podemos também, especificamente, para parar o sangramento, utilizar antifibrinolytíticos. E aqui eu vou chamar a atenção para vocês do ácido nexâmico, nós podemos fazer por via endovenosa, 250 miligramas, podemos fazer uma dose de ataque rápida e depois repetir daqui 1 hora ou 2 horas, e podemos utilizar os anti-inflamatórios hormonais que eu vou comentar com vocês, não é qualquer tipo de anti-inflamatório. Agora, lembrar, nos casos muito graves, em que não há tempo hábil para a paciente, o efeito dos estrogênios, a paciente recuperou a volemia, mas está voltando a sangrar, às vezes a gente precisa fazer uma curetagem uterina para estancar o sangramento. E sempre que vai ajudar nessa avaliação inicial, é ver a hematimetria e ultrassom pélvico, até para a gente saber se não tem uma causa estrutural levando a sangramento. Bem, na urgência, se nós formos utilizar anticoncepcionais orais, lembrar que a gente tem que usar de maior dose. Hoje no mercado estão saindo as doses de tinestradiol. O próprio Evanor, que a gente utilizava muito, que é o nome comercial, hoje está praticamente você não consegue utilizar. Mas, se não utilizar pelo menos 50 ou 100 microgramas que tem no mercado, a gente deve usar uma pílula que tenha, que somando ela, que dê mais ou menos 2 a 4 comprimidos de 50, ou seja, de 100 a 200 microgramas. E de preferência, se eu utilizar uma pílula, usar um progestagênio norderivado. Por quê? Porque o estrogênio vai fazer reepitelizar e o progestagênio também vai ajudar a transformar. E o norderivado, ele tem uma ação estromal importante e até epitelial, então ele consegue fazer com que esse epitélio fique transformado e depois, quando ela tiver o sangramento, por diminuição ou privação desse contraceptivo, em geral, ela não tem um sangramento tão volumoso. E essa dosagem alta, de 2 a 4 comprimidos VO por dia, se faz de 7 a 10 dias. Mas, se logo depois, no primeiro dia, você tiver uma redução significativa, você pode ir diminuindo a dose. Você não precisa manter 2 comprimidos no segundo dia. Você pode até manter 1. Se tinha 4, 3 ou 2, e ir reduzindo. Mas, se durante esse período que você está reduzindo, a paciente voltar a ter um sangramento, você precisa reinvestigar, porque às vezes ela pode ter uma causa estrutural uterina. Agora, lembre-se, toda vez que eu uso essas pílulas contraceptivas, mesmo que eu usar 2 de 12 em 12 horas, elas têm uma irritação gástrica muito importante e as pacientes podem ter náuseas e vômitos.
Então, utilizar protetores gástricos e antieméticos. Lembrar aqui de alguns norderivados. Nós temos a norsterona, nós temos o norgestrel, o levonorgestrel. Agora, sempre, se a gente precisar, utilizar. Agora, os progestogênios, que tem uma ação antiandrogênica, às vezes pode até aumentar o sangramento. Então, precisa ter muito cuidado com o tipo do progestogênio que você vai usar. Bem, se eu não utilizar pílula contraceptiva, eu posso utilizar o valerato estradiol. Eu vou utilizar também uma dose aumentada de 4 a 8 miligramas, tá? Então, seria um comprimido a 2 miligramas de 6 em 6 horas. Parou de sangrar, reduziu bem o sangramento, eu posso reduzir nos dias seguintes. Mas, que nem da pílula contraceptiva, se nos 10 dias que você está usando, voltou o sangramento, reinvestigue. E a mesma coisa, utilizar protetores antieméticos e levar, quando a paciente parou de sangrar ou diminuiu o sangramento, antes de parar com o estrogênio, vamos associar também um progestogênio. Aí vocês podem utilizar um progestogênio norderivado, ou se não tiver, a gente acaba utilizando até uma hidroxiprogesterona, ou até uma progesterona, dihidrogesterona, que tenha no mercado, para poder fazer a descamação. Mas essa descamação pode ser feita, você pode até estender, diminuindo a dose, às vezes de 1 para 2 miligramas, até chegar no ambulatório. E lá você pode mudar ou fazer a pausa do progestogênio. Agora, lembrar, toda vez que eu entrar com progestogênio, pelo menos, para ter uma boa transformação, 10 dias, tá? Antes de pensar na interrupção. Agora, o que nós devemos evitar na urgência? Alguns cirurgiões utilizam muito o succinato de estradiol como hemostático, mas veja, ele pode até diminuir o sangramento, mas ele não reptiliza adequadamente o útero, ou seja, a paciente continua sangrando. Progestogênios com ação antiandrogênica ou uso isolado, só o progestogênio, sem o estrogênio antes, para ajudar a reptilizar, não vai ter muito efeito. Agora, outros tipos de estrogênio, né? A gente não tem mais o injetável que a gente tinha, né? Há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, mas temos a forma de adesivos, temos alguns injetáveis e anel vaginal. Qual que é o problema? Eles não têm um nível sérico adequado nas primeiras 24 horas para reptilização. Eu tentei até alguns anos atrás fazer um protocolo com adesivos para ver se reptilizava, né? E o problema todo é que ele não consegue, nas primeiras 24 horas, ter um nível sérico adequado para reduzir o sangramento. Outros cuidados que nós temos de ter no tratamento da urgência. Se o sangramento não diminuir ou retomar nos próximos 10 dias, a gente pode considerar que aquela teste terapêutico com estrogênio teve uma falha. E aí temos de investigar uma causa estrutural. Ou podemos fazer uma biópsia endometrial, nos serviços que tem ultrassom ou estereoscopia, utilizar o procedimento. Se não tiver nada disso, não conseguir fazer a biópsia, pelo menos a curetagem uterina. Tratamento com estrogênio isolado inicial, não esquecer de introduzir o progesterogênio para ver uma transformação endometrial. Então, se eu entrei só com o estrogênio, o valerato estradiol, que nós temos no mercado, não esqueçam, se parou de sangrar, se você está pensando em interromper, utilizar o progesterogênio. Porque senão você parou com o estrogênio, volta a sangrar tudo de novo. E o tratamento combinado com estrogênio e progesterogênio só ressaltando pelo menos 10 dias antes da interrupção. Bem, a paciente saiu, é uma causa ou disfuncional, resolveu. Se foi uma causa estrutural, tivemos de reinternar, resolvemos também através dos procedimentos intra-hospitalares. Mas, se a paciente não precisa nada disso, ela está usando o estrogênio ou contraceptivo, ela vai para o ambulatório, está estabilizado, ou para o consultório. No consultório, vamos reavaliar o caso. Vamos saber a história dela. Será que essa paciente já não tinha uma anovulação crônica antes? Será que essa paciente não tinha alguma história que passou desapercebida?
Essa paciente, a gente pode reavaliar também como está agora a hematimetria e a ferritina dela, fazer um ultrassom pélvico, até para ver ou transvaginal se é sexualmente ativa, ou se não é, se nunca teve relação transabdominal, para ver se ela tem uma causa estrutural. Em alguns casos, até ver uma biópsia endometrial e, se a gente desconfiar que tem uma doença de von Willebrand, uma coagulopatia, até uma avaliação multiprofissional, entrando aqui o hematologista junto com a gente. Bem, no ambulatorial, então vamos investigar a causa. É um pólipo, é uma adenomiose, é um leiomioma, uma hiperplasia, então são causas estruturais. E, em geral, a gente tem um tratamento específico conforme a causa. O pólipo, em geral, a gente retira, a adenomiose, a gente pode fazer tratamento clínico ou cirúrgico, dependendo da causa. O leiomioma a gente pode estabilizar e depois operar, e a hiperplasia e o câncer tem uns tratamentos cirúrgicos para poder resolver. E lembrar que quando a gente tem uma causa estrutural, se a gente quer recuperar o sangue, a paciente também não consegue utilizar as pílulas contraceptivas por qualquer motivo, ou tem uma contraindicação, nós podemos utilizar para recuperar esse sangramento até uma forma transitória ou até temporária, um dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Principalmente, a gente vê bons resultados na adenomiose, no leiomioma uterino. Agora, uma outra forma também de você recuperar essa hematimetria mais rápida, se realmente o fluxo estiver mais estendido, é um esquema contínuo ou estendido até a gente controlar a anemia e poder realmente fazer um procedimento cirúrgico quando esse for indicado para as causas estruturais. No ambulatório, se a gente descartou, fizemos os nossos exames, nossa anamnese, exame físico, exames de imagem, e descartamos, e até os exames que forem outros exames necessários, e descartamos que não tem uma causa estrutural do útero, nós podemos agora investigar se a causa não é não estrutural. E devemos lembrar que entre as causas, como eu falei no começo para vocês, as coagulopatias, distúrbios da ovulação, distúrbios endometriais, iatrogenia e sem classificação. A iatrogenia nós podemos até pesquisar durante a história clínica os medicamentos que estão em uso. Nas causas de ovulação, em geral, o paciente tem uma história de anovulação crônica. Nas distúrbios endometriais, elas também podem ter um sangramento sem uma causa aparente de um fluxo aumentado. E nas coagulopatias, lembrar de pesquisar outras formas de sangramento. Então, ela teve um corte e começa a ter um sangramento mais intenso, ela tem hemorragia, ela tem outras formas de perdas sanguíneas e tem uma dificuldade na coagulação. Então, é investigar. Agora, se a gente for pensar em coagulopatias, tá? Pensar na doença de von Willebrand. Então, sempre um acompanhamento com o hematologista. E o hematologista vai, junto com a gente, ver se é do tipo 1 ou do tipo 2. Por quê? Vai mudar um pouco se vai poder utilizar desmopresina ou não, ou você tem de utilizar uma outra forma de tratamento. Mas isso aqui, em geral, fica ao cargo do hematologista. Agora, em geral, o ginecologista vai tentar diminuir o fluxo. Uma forma de diminuir o fluxo é o contraceptivo hormonal, que pode ser com 24 e 4, então a gente vai diminuir o tempo que ela fica sangrando durante a menstruação, da pausa, ou um esquema estendido. E lembrar, naquelas pacientes que não responderam bem com essa pela contraceptiva, uma outra forma que nós temos seria o DIU liberador de levonorgestrel. Bem, saindo da causa coagulopatias, entrando agora no tratamento do distúrbio ovulatório. Então, vamos lembrar que nós temos algumas causas, sem ser a síndrome ovário policística, que podem provocar ovulação crônica. Nós temos a hiperprolactinemia. No caso da hiperprolactinemia, nós utilizamos a carbegolina, a bromoercaptina.
Pode ser um hipotiroidismo. Aí vamos ter de dar para essa paciente a levotiroxina. Pode ser uma deficiência enzimática suprarrenal. Em geral, o que nós vamos encontrar na mulher durante o período reprodutivo seria a forma parcial, que nós podemos tratar com a prednisona ou a dexametasona. Agora, se for síndrome policísticos, ou idiopático, ou até na transição, se está faltando a progesterona, nós vamos dar um progestrogênio, ou até uma progesterona isoladamente, ou até combinado. Agora, o combinado vai depender da SOP, se ela também tem outros quadros, como hiperandrogenismo, que pode ajudar um pouco de estrogênio até no tratamento. E na hematuria do eixo, nós precisamos ter cuidado. E isso é uma grande discussão entre o diagnóstico de SOP e maturidade do eixo. Se não for muito exagerado, se for algo moderado, leve, nós podemos ter até um tratamento expectante. Mas muito cuidado, porque as imagens ultrassonográficas, tanto do volume uterino, e nessas pacientes, em geral, a gente faz ultrassom pélvico transabdominal, podem se confundir muito com as imagens de síndrome policísticos, principalmente dependendo da experiência de quem está executando o exame. Então, muito cuidado, porque senão nós podemos também levar uma conotação negativa com uma criança que está em hematuria do eixo. E essa conotação pode levar um estigma para o resto da vida dessa paciente. Agora, vamos tratar do distúrbio ovulatório. O que nós podemos dar para a paciente? Podemos dar um progestrogênio ou um progesterona natural por 10 a 14 dias. Então, a gente vai fazer o que fosse a segunda fase, para metizar a segunda fase do ciclo menstrual. Nós podemos fazer do 15º ao 25º, 14º ao 28º dia. Mas sempre lembrar, toda vez que utilizar um progestrogênio, para regular o ciclo, pelo menos 10 dias. Agora, nós podemos também fazer o combinado. Sempre lembrar se essa paciente não tenha nenhum critério que não possa utilizar. Então, sempre lembrar os critérios de elegibilidade das pílulas contraceptivas. Então, nós podemos fazer oral ou não oral, as doses mais baixas do que a fase aguda. A fase aguda é bem mais alta porque eu preciso reptilizar. Nós podemos fazer até esquemas de 21/7, 24/4, ou até o 26/2, que utiliza até os estrogênios naturais. Nós temos uma pílula com essa formulação, ou até, alguns casos, até nos casos que não respondem bem, até fazer um esquema estendido, ou utilizar o sistema liberador de levonorgestrel. E raramente, né, só se realmente não estiver melhorando, e aí a gente precisa ver se essa paciente não desenvolveu um pólipo, pode até fazer uma esteroscopia ou até uma cirurgia para resolver o problema desse sangramento que pode ocorrer nessas mulheres. Agora, aqui só para lembrar para vocês o controle do ciclo da pílula contraceptiva. Então, a pílula tem uma vantagem. Ela, além de regularizar, ela tende a diminuir o fluxo menstrual. Então, aqui eu peguei para vocês uma pílula com estradiol e com dinogeste, e vocês podem ver que, em relação ao placebo, o volume de perda sanguínea é bem menor. Isso não serve só para esse tipo de combinação, mas para a maioria das pílulas, em geral, a gente acaba tendo uma redução. Tratamento também dos distúrbios endometriais. Agora, se a gente tem aquela paciente que ela menstrua todo mês, e quando vem a menstruação dela, ela vem regular, às vezes, de 22 até 35 dias, com média de 28 dias, então, provavelmente, descartamos que ela não tem nenhuma coagulopatia. A gente pode utilizar como tratamento os antifibrinolíticos. E entre eles, eu chamo a atenção para vocês o ácido tranexâmico, 1,5 a 6 gramas, mas cuidado com as doses maiores e muito cuidado acima de 5 dias. Por quê? A gente tem duas alterações que podem ocorrer nessa paciente. Uma é a formação de um trombo na artéria retiniana, e o paciente começa a referir para vocês que começou a perder a distinção de cores, não tendo um daltonismo, e também ele pode piorar ou pode surgir uma hipertensão portal devido
ao excesso de ácido tranexâmico, principalmente a quantidade de os dias. Nós temos outros antifibrinolíticos, né, que já são tão utilizados na literatura. Mas as únicas contraindicações que nós temos absolutas para utilizar ácido tranexâmico é quando tem um tromboembolismo recente, ou seja, o paciente precisa fazer o tratamento para não ter um êmbolo ou até reduzir esse tromboembolismo, sangramento subaracnoide, então ela teve um traumatismo, tem sangramento, vocês não podem utilizar. A hipertensão portal existente, então se ela já tem, eu vou usar, posso piorar. E também se tiver uma diminuição importante da função hepática, principalmente naquelas pacientes com hepatites crônicas, fibrose hepática, que aí eles não conseguem ter uma metabolização, e isso pode dar problema para o paciente. Agora eu trouxe para vocês que isso é uma discussão. Muitos ainda têm medo, né, do uso do ácido tranexâmico, porque eles acham que pode ter um risco com trombose e tromboembolismo venoso. Então, eu trouxe para vocês um estudo, né, mostrando o efeito do ácido tranexâmico com norsterona e finamato, e o risco que você tem, né, de ter algum problema com o uso dessas substâncias. E vejam que o risco dele passa pelo 1, ou seja, mesmo ajustado, ele não aumenta o risco desses pacientes de terem o tromboembolismo. Tanto que, esse é um trabalho que foi de 2017, mas é muito colocado pela própria Sociedade de Hematologia, e estava no Thrombose Research, que o uso oral de ácido tranexâmico não aumenta o tromboembolismo nas pacientes que necessitam causas hemorrágicas. Bem, outra forma de tratamento, ainda pensando no sangramento uterino de causa endometrial, seriam os anti-inflamatórios. Só que muito cuidado, porque o anti-inflamatório pode diminuir o fluxo menstrual, mas também pode aumentar. Por quê? Se eu não respeitar o aumento de tromboxanas e aumentar muito ciclinas, aí eu posso aumentar o fluxo. Então, eu vou sempre escolher anti-inflamatórios que tenham uma ação maior de vasoconstricção e agregação plaquetária para diminuir o fluxo. Já aqueles que têm uma ação mais vasodilatadora, e aqui eu vou chamar a atenção de novo, do ácido, o AS, o ácido salicílico, ele pode diminuir a agregação plaquetária e haver sangrar mais nessa paciente. Então, a paciente já tem um sangramento, não use o AS. Se eu utilizar os anti-inflamatórios não hormonais, eu posso dividir em várias classes. Nós temos os mais estudados que nós temos, né, os análogos de ácido indolacético, aqui é a indometacina. Nós temos derivados do ácido aripropiônico, aqui naproxeno e hipoxeno. Nós temos os fenamatos, ácido mefenâmico, os derivados do ácido enólico, temos o piroxicam e o meloxicam. Esses eu estou trazendo as doses para vocês, né, e são os que tem mais na literatura mostrando sua comprovação, mas vocês podem utilizar também outros anti-inflamatórios, também derivados de ácido aripropiônico, até de enólicos, mas só tome cuidado que esse anti-inflamatório ele tenha uma ação mais de vasoconstricção do que vasodilatação. Bem, mas nós vamos ter casos que não vão responder nem com ácido tranexâmico, nem com anti-inflamatório. E aí, para essa paciente, nós podemos fazer um esquema hormonal estendido, às vezes 3, 4 meses, e até no intervalo reduzir esse intervalo dessa paciente. Ou nós podemos colocar o sistema liberador de levonorgestrel. Agora, quando nenhum dos dois funciona e continua, nós podemos fazer até um tratamento cirúrgico. Podemos fazer uma ablação endometrial. Se ela tiver o sangramento mesmo não respondendo, já tiver uma prole, às vezes constituída uma embolização,
ou até uma esterectomia. Mas lembre-se, a esterectomia é o último dos últimos tratamentos. E sempre observar se a paciente tem prole constituída. Isso é importante. E vamos falar agora, finalmente, dos dois últimos, né? Do iatrogênico e não classificado. Iatrogênico, esse é mais tranquilo, suspender a causa. E aí você pode utilizar, para regularizar o ciclo, um contraceptivo hormonal. E não classificados, esse é o grande problema. Será que o melhor seja um tratamento clínico com contraceptivos ou tratamento cirúrgico? E aqui se discute se realmente a gente consegue, nas estimulceles, um resultado satisfatório dessas pacientes, ou ele não continua e pode formar de novo a estimulcele. E aí alguns artigos e alguns pesquisadores se questionam, será que o parto vaginal não seria o melhor para evitar e realmente prevenir esse tipo de sangramento? Agora, em relação às pacientes que têm alteração vascular, aí o tratamento sempre é mais difícil e sempre são insatisfatórios. Mas esses shunts, ou essas comunicações anômalas, graças a Deus, são pouco frequentes na população. Mas quando surgem, podem trazer uma dor de cabeça muito grande, pois ou talvez o tratamento seja cirúrgico, ou até a perda do útero para parar o sangramento. Então, era isso que eu tinha dito para vocês a respeito da sangramento normal. Eu fiz uma história desde do figo, né, das causas e os principais tratamentos. E que eu gostaria de trazer para o aluno ou para o residente, ou também relembrar aos colegas que se temos um sangramento agudo, o principal é ajudar a reptilizar, e precisa de um estrogênio. Podemos até usar um progesterogênio, mas sempre temos que ter uma ação estrogênio para crescer esse endométrio. E depois, simplesmente não podemos largar a paciente, precisamos orientar. Se ela está usando estrogênio, precisamos dar um progesterogênio. Pois, se ela para o sangramento, se ela para de tomar, pode voltar de novo o sangramento. E toda vez que tem uma falha diagnóstica, lembrar que nós podemos ter uma causa estrutural do corpo uterino. Então, era isso que eu gostaria que vocês levassem para casa. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor José Maria, pela excelente apresentação, bem didática.